Sexta-feira, 7 de novembro de 2025, bom dia auditório da Rede Girassol. Chegamos para mais um encontro. Sejam todos bem-vindos ao Manhã Girassol. Esperamos que o dia tenha começado da melhor forma possível para todos e que a disposição esteja no alto para, mais uma vez, ajudar-nos a crescer o nosso país. Estamos prontos para fazer a nossa parte. Bem-vindos ao Manhã Girassol. Bom dia, Girassol. E começamos com o trânsito, como é habitual. Vamos saber como está Luanda através do CISP. Sempre o retrato de como estão as principais artérias da cidade de Luanda, e vamos agora com o suporte do CISP, Centro Integrado de Segurança Pública. As imagens mostram-nos o Hospital da Samba. O trânsito a esta hora já está bastante carregado, no sentido quem sai quem vai para o centro da cidade, sai do embarcadouro do Mussulo para o centro da cidade, seja na via de serviço ou também na via principal, o trânsito já faz-se lento. No sentido contrário, quem sai do centro da cidade em direção ao Benfica, embarcadouro do Mussulo, se quiser, o trânsito faz-se tranquilamente. Continuamos com suporte do CISP. Desta vez vamos na Avenida Fidel de Castro. O trânsito começa a fazer-se já lento, no sentido quem sai do Zango para o Benfica. No sentido contrário, o trânsito está fluido, mas quem sai do Benfica, ou seja, do Zango para o Benfica, o trânsito já começa a ficar lento. Seguimos para outro ponto da cidade de Luanda. Continuamos na Avenida Fidel Castro, mais concretamente nas imediações da fábrica Reviva. As imagens mostram um trânsito fluido. Neste troço, os automobilistas trafegam numa linda calma, quer seja num sentido ou no outro. Vamos agora para mais um ponto. Desta vez vamos na Avenida de Olinda Rodrigues, Estrada de Viana. Na Escola dos Bombeiros, em Viana, o trânsito no sentido quem sai de Viana para o centro da cidade já começa a se fazer lento. No sentido contrário, circula-se tranquilamente. Temos o suporte do CISP a nos mostrar como é que está o trânsito em Luanda. Vamos agora seguir para mais um ponto, desta vez na Angomarte. O trânsito faz-se tranquilamente, no sentido ascendente já começa a ficar ligeiramente pesado, o trânsito meio lento, mas nada de preocupação. Os automobilistas vão circulando tranquilamente. Vamos seguir para mais um ponto na cidade de Luanda. Desta vez vamos até a vila de Cacoaco, saber como é que está o trânsito. O trânsito está fluido, quer seja num sentido ou no outro. Trafega-se tranquilamente, e a quem vai para aquela área aconselha-se, pois o trânsito está muito bom e os automobilistas trafegam muito bem nesta via. Seguimos agora para o que escrevem os principais jornais nacionais e internacionais. Na sua capa escreve: chefe de Estado atribui medalhas das classes de honra, independência e desenvolvimento. Reconhecer o contributo de todos é essencial para construir a nação. Reconhecimento de Angola ao contributo de 40 antigos e atuais chefes de Estado e de Governo de vários países. Fim da visita oficial a Angola. Presidente alemão viaja de comboio no percurso do Corredor do Lobito. Congresso em Luanda. A Igreja Católica apela à reconciliação
todos os dias para iluminar o futuro. Cimeira do Clima, lançado fundo para proteger as florestas. Continuamos a ver a imprensa angolana, desta vez vamos ver o jornal O País, que escreve na sua capa: transparência e reformas desafiam novo juiz-presidente do Tribunal Supremo. O Presidente da República condecora signatários de Alvor. Esta jornada de condecorações foi um apelo ao contínuo trabalho em prol da unidade da nação. Mitos sobre a vacina contra o HPV minam campanha de vacinação. Angolanos chamados a revisitar história e refletir sobre o futuro do país. Vamos espreitar na imprensa moçambicana. O jornal O País escreve: o país, no caso, necessita de 37 mil milhões de dólares para alcançar a resiliência climática. Graça Machel questiona dados sobre desnutrição infantil no país. Falta de energia afeta o processo de digitalização no posto de Negomane. Carlos Martins defende mudança cultural no combate à violência baseada no género. Vamos agora também olhar para a imprensa portuguesa. O Jornal de Notícias escreve na sua capa: o poder de compra de Lisboa é o triplo do interior norte. Poupança custa empate. Farioli geriu a equipa que não foi eficaz. Investigação: cientista de Matosinhos ganha bolsa de 10 milhões. Governo sem data para a isenção das portagens. Continuamos na imprensa portuguesa. O jornal O Público escreve na sua capa: 2 anos depois, há 3 arguidos da influencer que nunca foram ouvidos. Estamos a perpetuar uma visão de tapa-buracos. Miguel Pavão, bastonário dos dentistas, diz que já há 80 consultórios fechados. PSD vai governar com Chega e ele em guerra. Estados Unidos, Venezuela. Trump avalia, mas não desiste de capturar, no caso, Nicolás Maduro. E vamos olhar novamente ao trânsito em Luanda, desta vez com o nosso repórter que está no Mercedão, o Simão João. Simão João, muito bom dia. Este é o nosso primeiro apontamento nesta sexta-feira. Como é que está Luanda? Onde é que te encontras? Bom dia, Simão João. Olá, Celestina, bom dia para si, bom dia para quem nos acompanha nesta sexta-feira, dia também para mais um exercício matinal no Manhã Girassol, para olharmos como está o trânsito a nível da cidade capital. E nós estamos aqui no Benfica, na famosa passadeira que recebe uma densidade populacional considerável, e vamos mostrar como isto também tem condicionado o trânsito automóvel. E nesta altura, Celestina, como é possível nós aqui observarmos esta concentração já de pessoas que saem pelos diversos bairros aqui do Benfica, desde o Mundial e em outros que também normalmente vêm desde a tenda também. E isto, Celestina, tem condicionado de que maneira a fluidez do trânsito automóvel aqui nesta zona de Benfica. Mesmo antes dessa nossa entrada, ouvia-se novamente a reclamação por parte dos populares a exigirem que se coloque uma pedonal aqui neste ponto, porque na verdade tem condicionado muito a sua travessia segura. Isto só é facilitada no caso com a presença do agente regulador de trânsito, que permite com que esses cidadãos possam então passar com alguma segurança, porque vezes há em que não há aqui um agente regulador de trânsito para facilitar com que a travessia seja segura por parte dos peões. Como é perceptível, ou daqui que é para nós mostrarmos aos nossos telespectadores, já é um engarrafamento que se verifica por esta altura aqui na Via Express, sentido para quem vai para o Estádio Nacional 11 de Novembro ou mesmo para as imediações do Zango.
esta situação aqui no Benfica, em termos daquilo que é o condicionamento do trânsito automóvel, é nos dois sentidos, tanto de quem está a sair do 11 de novembro em direção aqui para o Benfica, também a situação é semelhante, quase que condicionada nos dois lados. Isto porque de minuto em minuto passa aqui muita gente nesta passadeira e obrigatoriamente os veículos, ou seja, os automobilistas têm que parar as viaturas para que os cidadãos possam então passar com alguma segurança. E nesta altura também vê-se claramente que as paragens estão cheias neste exato momento. Vê-se também aqui a presença de alguns agentes da ordem pública para que não haja uma ou outra ação menos boa por parte de um ou humilhante, quiçá. Então, Celestina, está assim o movimento e voltamos em um outro ponto aqui da cidade de Luanda, Celestina. Certo, Simão João, o retrato do trânsito em Luanda com o repórter Simão João. E seguimos para a atualidade. O novo presidente do Tribunal Supremo e do Conselho Superior da Magistratura Judicial, juiz Norberto Sodré João, vai ser empossado hoje no Palácio Presidencial da Cidade Alta, em Luanda. A cerimónia vai contar com membros do Executivo, altas figuras da Magistratura Judicial e demais entidades convidadas. Norberto Sodré João foi indicado esta quarta-feira após a conclusão do processo eleitoral interno conduzido pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial. A nomeação foi formalizada ao abrigo da linha F do artigo 119, do número 4 do artigo 125 e do número 3 do artigo 180 da Constituição da República de Angola, conjugados com o artigo 12 e o número 1 do artigo 19 da Lei número 2/22 de 17 de março, Lei Orgânica do Tribunal Supremo, dispositivos que conferem ao Presidente da República a competência para proceder à nomeação para o referido cargo sob proposta do órgão competente da Magistratura Judicial. O Presidente da República, João Lourenço, voltou a destacar nesta quinta-feira a importância histórica do 11 de novembro para Angola. O chefe de Estado falava por ocasião da 8ª cerimónia de condecorações alusiva aos 50 anos da independência nacional, tendo de igual modo destacado os ganhos alcançados. Foram contemplados com a medalha dos 50 anos da independência nacional nas diferentes categorias mais de 4.000 cidadãos dos mais diversos segmentos da sociedade angolana e estrangeira, naquilo a que o Presidente da República, João Lourenço, considerou de que em Angola é valorizada e reconhecida a bravura, a entrega, a dedicação e o talento dos angolanos em praticamente todos os domínios da vida pública. O Presidente da República valorizou também o apoio dos países do leste da Europa e de Cuba na luta pela independência nacional. Reconhecemos e agradecemos sinceramente a inestimável ajuda dos então chamados países socialistas da Europa do Leste, com destaque para a ex-União Soviética, para não ter de descrever todos. Repito, com destaque para a ex-União Soviética, para não ter de descrever todos, que foi determinante para a conquista da independência e da soberania nacional, sua preservação e consolidação e pela formação dos jovens quadros angolanos nas suas universidades e academias militares. Agradecemos a ajuda do povo irmão de Cuba, a partir da realização da muito ousada Operação Carlota, que abriu o caminho para a vinda e a participação dos soldados cubanos nas principais operações militares em Angola contra os invasores estrangeiros. Agradecemos pela formação massiva de nossos jovens em Cuba, em especialidades civis e militares, e a cooperação na educação e saúde. No mesmo dia da proclamação, a República Federativa do Brasil foi a primeira nação a reconhecer a independência de Angola. O apoio dado pela China para a reconstrução nacional, logo após a Guerra Civil, também foi destacado pelo Presidente da República. Nossos agradecimentos vão também para o Brasil, primeiro país a testemunhar o nascimento de um novo país e a reconhecê-lo.
quando todos preferiam esperar para ver. Agradecemos particularmente à República Popular da China, que no momento em que terminada a guerra, foi-nos prometida ajuda para a reconstrução nacional, o que nunca se veio a concretizar. Foi a China que nos concedeu uma linha de financiamento com valores substanciais que permitiram a reconstrução das principais infraestruturas destruídas, como estradas e pontes, subestações e redes de transmissão elétricas, sistemas de produção, adução e distribuição de água, a reabilitação do caminho de ferro de Benguela, hoje principal ativo do corredor de Lobito, ou ainda a construção de grandes e modernos portos e aeroportos, como o caso do Porto do Caio, em Cabinda, e o Aeroporto Internacional António Agostinho Neto. Os comitês de solidariedade que surgiram na Europa Ocidental, nomeadamente Suécia, Países Baixos, Reino Unido e na Itália, que advogaram pela causa dos povos colonizados da África, foram reconhecidos pelo presidente João Lourenço, este mesmo que também enalteceu o contributo da Igreja, tendo destacado a recepção do Papa Paulo VI aos líderes dos movimentos de libertação de Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. Um agradecimento particular ao Vaticano pelo gesto do Papa Paulo VI em ter recebido em audiência os líderes dos movimentos de libertação de Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, respectivamente, MPLA, Frelimo e PAIGC, numa mensagem clara para os círculos mais conservadores da Igreja e para o mundo de que o colonialismo devia cair, dando lugar ao surgimento de países independentes das ex-colônias portuguesas. Agradecemos às igrejas protestantes, metodistas e congregacionais americanas e canadianas pelo papel de educação e formação da consciência nacional incutido aos jovens angolanos nas missões evangélicas, pelos missionários e pelo bom trabalho social nas áreas da educação e saúde realizado nas comunidades mais pobres. O Presidente da República referiu que a jornada de condecorações foi um apelo ao contínuo trabalho em prol da unidade da nação, onde o Executivo procurou abranger cidadãos de Cabinda ao Cunene numa mensagem clara de que somos todos um povo e uma só nação. Procuramos contemplar todas as franjas da nossa sociedade, homens e mulheres de diferentes confissões religiosas, de todas as profissões e categorias ocupacionais, de todos os níveis de escolaridade, intelectuais, líderes políticos, governantes, generais, oficiais e soldados, polícias, autoridades tradicionais, líderes religiosos, desportistas e fazedores de cultura e das artes, escritores, jornalistas e todos aqueles que deram o seu modesto contributo para Angola se tornar independente, para Angola resistir a todo tipo de agressão, para Angola se reerguer dos escombros da guerra e reconstruir as infraestruturas, para Angola crescer, se desenvolver e afirmar no concerto das nações. O Presidente da República acrescentou no seu discurso que nos próximos anos vão continuar a ser reconhecidos e exaltados exemplos de bravura, de abnegação e de patriotismo em todos os domínios da vida pública angolana. 188 individualidades foram distinguidas com a medalha dos 50 anos da Independência Nacional, naquela que foi a 8ª sessão do quadro das celebrações dos 50 anos da Festa da Dipanda. O Presidente da República distinguiu figuras nas classes de honra, independência, paz e desenvolvimento. Entre os condecorados, destaque para o ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos, e antigos presidentes de países da África, Europa, América, entre outras. Só na classe de honra foram 40 as entidades distinguidas pelo Presidente da República. Dentre os condecorados, ressalta o nome de José Eduardo dos Santos, antigo Presidente da República.
A medalha foi atribuída a título póstumo pelos anos dedicados à nação e, acima de tudo, pela entrega a uma luta que lhe rendeu o título de Arquiteto da Paz. Para além da medalha da classe Independência que vai receber, será também otorgada a medalha da classe de honra ao presidente José Eduardo dos Santos, reconhecendo o seu contributo histórico enquanto líder da nação angolana durante vários anos, mas sobretudo pelo seu papel ímpar no alcance da paz e na reconciliação nacional, que lhe valeu o título de campeão da paz e da reconciliação nacional. A chamada do nome do ex-presidente José Eduardo dos Santos acordou a sala que, em pé e efusivamente, ovacionou com palmas e gritos. Na cerimónia, os filhos do ex-presidente Danilo e Josiane dos Santos foram quem receberam das mãos do presidente João Lourenço a medalha da classe de honra. O presidente da República outorgou a medalha de honra ao antigo presidente da Guiné, Alpha Condé, que esteve presente na atividade. A distinção foi também entregue a Aníbal Cavaco Silva, antigo presidente de Portugal, Denis Sassou Nguesso, presidente da República do Congo, e aos irmãos Fidel Alejandro Castro Ruz, antigo presidente de Cuba, e Raul Castro Ruz, antigo presidente de Cuba. O embaixador cubano em Angola agradeceu o gesto. É um honor inmenso este reconocimiento y que es un reconocimiento a la amistad y la hermandad del pueblo cubano. Os antigos presidentes George W. Bush dos Estados Unidos, Giovanni Leone de Itália, Jomo Kenyatta do Quênia, Kenneth Kaunda da Zâmbia, Nelson Mandela da África do Sul e Samora Machel de Moçambique, bem como Olof Palme, antigo primeiro-ministro da Suécia, receberam a medalha a título póstumo. O presidente João Lourenço atribuiu ainda a medalha a Samuel Daniel Sanujoma e ao presidente da China, Xi Jinping. Por isso sentimos-nos lisonjeados mesmo de poder estar aqui, agradecer ao Estado angolano, mas acima de tudo agradecer ao povo angolano pelo amor, pelo carinho e sempre pelo respeito que tem Samora Machel. Na sequência foram outorgadas medalhas a diversas figuras na classe Independência e ainda na classe Paz e Desenvolvimento, dentre elas o profeta Simon Kimbangu, da República Democrática do Congo, e a Universidade Agostinho Neto. Eu penso que o governo, para fazer isso, dê conta do valor desse homem, da sua obra. Portanto, isso chama-nos a atenção para maior responsabilidade, apostarmos na qualidade. Portanto, é um projeto comum, é um bem para todos nós. O ministro de Estado e chefe da Casa Civil, Adão de Almeida, foi a última individualidade a ser condecorada com a medalha da classe Paz e Desenvolvimento. No final da 8ª cerimónia de condecorações, o também coordenador da Comissão Interministerial para as celebrações dos 50 anos de independência nacional diz ter sido mais uma missão cumprida com êxito. Portanto, o que fez o Sr. Presidente da República foi, neste conjunto de 8 cerimónias, condecorar mais de 4.600 cidadãos nas mais diferentes categorias, como foi referido, como um gesto não só de dizer obrigado a essas pessoas, mas também de dizer a todos nós que o trabalho continua, a pátria espera, a pátria continua a chamar por nós, e isso é apenas o simbolismo dessa mensagem. A 8ª cerimónia de condecorações encerrou com a interpretação do hino oficial dos 50 anos da independência, escrito pelo músico e compositor Totó Esté e interpretado por 27 artistas de diversos estilos musicais. O presidente da República, João Lourenço, outorgou também nesta quinta-feira a medalha da classe Independência aos signatários dos acordos de Alvor, nomeadamente Agostinho Neto, pelo MPLA, Álvaro Holden Roberto, da FNLA e Jonas Malheiro Savimbi, da UNITA. A medida é vista como um passo significativo na consolidação da reconciliação nacional. Esta quinta-feira, 6 de novembro, foi a data escolhida para o cumprimento da promessa. O presidente da República, João Lourenço, atribuiu a medalha da classe Independência
aos 3 signatários do Acordo de Alvor. O primeiro a ser chamado foi António Agostinho Neto. A medalha a título póstumo foi entregue à sua viúva Maria Eugênia Neto. Álvaro Olden Roberto foi o segundo a título póstumo a receber a medalha. Presentes na cerimónia, os filhos do líder fundador da FNLA receberam a medalha e pousaram para a fotografia com o chefe de Estado. Carlitos Roberto, em nome da família, enalteceu a homenagem e considerou ser um ato de reconciliação nacional. Até neste momento eu sou o único filho do Olden que vive em Angola, mas com este reconhecimento toda a minha família almeja agora a vir em Angola para passar as suas vidas aqui. Quer dizer que este reconhecimento foi mesmo nos nossos corações, mas achamos que não é suficiente porque a história não está contada ainda totalmente e que achamos que com o tempo as coisas vão evoluindo. O presidente João Lourenço fez a entrega da medalha da classe Independência aos filhos de Jonas Malheiro Savimbe e, na sequência, pousaram para a fotografia. Durão Savimbe elogiou aquilo a que chamou de coragem política do presidente João Lourenço em ter condecorado o seu pai. Queremos saudar a coragem política, o espírito patriótico e de reconciliação nacional do presidente João Lourenço e também dizer que houve da sua parte uma coerência, porque em 2019 nos foram entregues os restos mortais do nosso pai e em 2024 foi legalizada a Fundação Jonas Savimbe e hoje temos a medalha da independência que nos foi otorgado. Então é muito importante. Não, até não é uma questão de não esperarmos, porque pronto, eu penso que é um mérito e penso que foi bom que seja assim. Ngola Kabango, histórico líder da FNLA, enalteceu a condecoração dos signatários do Acordo de Alvor. O político não tem dúvidas que desta forma deu-se mais um passo significativo no processo de consolidação da reconciliação nacional. E está aberta a estrada da reconciliação nacional. Agora sim, vamos marchar seguramente para reconstruir Angola e construir a futura nação angolana. É um passo significativo e extraordinário. O presidente da República fez uma leitura correta, ouviu o clamor nacional e corrigiu o tiro. E estamos de parabéns. Sessões de condecorações alusivas aos 50 anos de independência nacional encerraram com apelos à consolidação da reconciliação nacional. E vamos agora saber como estará o tempo em algumas cidades de Angola. Luanda, previsão de dia com nuvens e sol, temperatura mínima de 25 graus e máxima prevista de 28, umidade do ar de 77%. A cidade de Cabinda terá dia com períodos de sol, passado a nublado, temperatura mínima de 24 graus e a máxima de 29, umidade no ar 82%. E vamos então fazer a primeira pausa neste jornal. É uma pausa curta. Volte connosco. Nesta segunda parte e vamos a mais uma atualização sobre o trânsito com o suporte do CISP. Vamos ver como é que está Benguela, algumas ruas da cidade de Benguela, desta vez com o suporte do Centro Integrado de Segurança Pública, que vai nos mostrar o trânsito em algumas cidades de Angola. Estamos no Lubito, o trânsito na Lixeira é tranquilo, circula-se numa linda calma. E vamos para outro ponto. Esta é a rotunda do Africano, no Lubito. O trânsito faz-se tranquilamente. Seguimos para mais um ponto com as imagens do CISP. Unidade operativa no Lubito. O trânsito também faz-se de forma tranquila. O movimento de viaturas e motociclos é fluido. E vamos continuar a ver as imagens do trânsito que o Centro Integrado de Segurança Pública vai nos fornecendo. Continuamos
na província de Benguela, mais concretamente no Lobito. Ainda um outro ponto da rotunda do Africano no Lobito, já com o trânsito com mais movimento que no ponto anterior. E temos nesta manhã o suporte do CISP. Este é o troço da 4ª Esquadra no Lobito, o trânsito, a estrada praticamente deserta nesta manhã de sexta-feira. Continuamos a ver as imagens do CISP no Lobito, a rotunda do Africano, o trânsito com algum movimento diferente de outras ruas daí da cidade de Lobito que fomos mostrando nesta manhã de sexta-feira. E vamos ao encontro da Janete Meio-Dia, neste nosso primeiro contacto nesta sexta-feira. Meio-dia, nós já entramos na 102.7. Bom dia com energia, sexta-feira, começo de final de semana. Como é que está tudo a acontecer aí do outro lado? Bom dia com energia, Celestina Zola, e também para todos os telespectadores da TV Girassol. Estamos aqui em clima de sexta-feira, sexta festa. Nós chegamos com boa disposição e muita energia de sempre. Muito bom, boa disposição de segunda a sexta-feira para levar até os nossos rádio ouvintes, telespectadores, toda aquela energia positiva, informação, atualização sobre trânsito e muito mais nas manhãs de segunda a sexta-feira. Nós aqui desse lado começamos às 7 horas e a Janete Meio-Dia começa 1 hora mais cedo. Exatamente, começamos às 6 horas pontualmente, é habitual todos os dias, e nós estamos aqui a interagir com os nossos ouvintes que, como é habitual, servem de repórteres volantes, dizem-nos como está o trânsito em várias artérias da cidade de Luanda e não só, porque já recebemos aqui mensagens da província do Ije, da Lunda Norte, do Ambo, inclusive hoje o município de Cachiungo completa 112 anos desde que foi elevado à categoria de município, e o nosso ouvinte representante de Cachiungo já ligou para aqui. Já fizemos uma homenagem para os meninos, meninas, senhores e senhoras do Ambo, colocando aqui Rui Mingas, meninos do Ambo. Hoje é Dia Mundial do Algodão. Esta minha roupa é de algodão, penso que sim. Depois vamos saber, depois vamos ver a etiqueta. Exatamente, depois vamos saber. Então hoje não temos adivinha. Ao longo do nosso dia, como é sexta-feira é habitual, vamos ter a música ao vivo. E também temos hoje sorteio. Vamos oferecer ingressos para o jogo do Petro de Luanda, 1º de agosto, que acontece neste domingo no Estádio Nacional, 11 de novembro. Os ouvintes só precisam de responder acertadamente às nossas perguntas. Vamos abrir o nosso sorteio daqui a sensivelmente 5 minutos e cada ouvinte que responder acertadamente vai ter direito a dois ingressos. Exatamente, porque ir ao estádio sozinha não sei se tem muita graça. Aquele momento em que a bola quase entra para a baliza, o estádio grita uou! Então aquele uou sozinho, acho que... E a Janete Meio-Dia fala por experiência própria. Falo por experiência própria. Eu sou uma boa amante de estádios. Muito bom, de muito bom. recintos desportivos. E hoje temos o nosso desafio do dia, que é uma homenagem a um profissional que é considerado o profissional dos outros profissionais, sem o qual provavelmente não existiriam outros. Quem será? Será o professor? É o professor. Ai, muito bom. O professor. E hoje o desafio é mandar abraço para o primeiro professor da nossa vida. A Celestina lembra do nome do primeiro professor, primeira professora? Sinto muito, mas não. Já não? Ficou lá, como disse o ouvinte, long time. É long time. Não tão long time, mas é long time. Eu por acaso ainda lembro o nome da minha primeira professora. A minha primeira professora se chamou Sônia. Eu tenho uma memória assim muito... Não me lembro exatamente o nome do professor. Eu sei que eu tive um professor na segunda classe que marcou muito, mas marcou por quê? Porque ele batia-nos. Okay. Ele batia, então era um professor, nós dizíamos professor muito mau. Ele batia, então, e ficou marcado. Eu tenho assim uma memória do rosto do professor, só o nome é que já não vem na memória. Mas acaso, aí. Quando lançava o nosso desafio, eu
lembrei os nossos ouvintes, alguns professores ficam na memória porque batem, outros porque são amáveis. O nosso ouvinte disse que a professora dele era muito amável e não tinha como não lembrar. Ai, que bom, então, que bom. Essa coisa aqui, alguns lembram pelos bons motivos e outros nem por isso. Exatamente. Mas, de alguma forma, somos todos gratos porque foi com eles que começamos a nossa jornada. Exatamente, e se calhar um abraço muito forte aos professores da primária, Exato. porque são eles que precisam de ter muita paciência para olharem para nós, nos ensinar. Imagina ensinar uma criança a ler e a escrever, o trabalho que dá. Imagina, eu vivo perto de uma explicação e aquela coisa de professora, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Então eu acho que é muito trabalho, sim. E aqui o nosso reconhecimento para todos os profissionais, especialmente para os do ensino primário. Exatamente. Janete Meio-Dia, vamos parar um pouco esta conversa do professor. Não que não seja importante, é muito importante, porque é uma figura que nos acompanha praticamente para a vida toda. Exatamente. Para a vida toda, seja pequeninos e mais grandinhos, sem o professor. Eu acho que é a profissão das profissões, não é? É a profissão das profissões. Exatamente. Mas vamos ao encontro do Simão João para aquela conexão tripartida, saber como é que está o trânsito, em que localidades de Luanda ele se encontra. Simão, uma vez mais, bom dia. Está em direto para o Manhã Girassol e também para o Bom Dia com Energia. Bom dia, Simão, com muita energia. Olá, Celestina. Bom dia, Celestina. Bom dia, Janete Meio-Dia. Também extensivo aos nossos rádio ouvintes. Olha, Celestina, nesta altura nós estamos aqui junto ao antigo mercado de artesanato, propriamente nas imediações ainda do Benfica, mas agora na Pedro de Castro Vanduna e Lóis, sentido para quem vai para a zona do Futungo. E vamos mostrar como está o trânsito neste ponto. Também as coisas começam já a complicar-se, tendo em conta esta passadeira que existe bem mais à frente, aí nas imediações de quem desce para a Rua da Dona Xepa, passa aqui a publicidade. Então também é uma situação que deixa complicado ou embaraçado o trânsito nestas primeiras horas da manhã para os automobilistas que estão em direção ao centro da cidade, passando pela zona do Futungo. O trânsito começa a ficar caótico precisamente neste horário, entre as 7 e 8 horas, até bem perto das 9 horas. A situação aqui começa a complicar-se no que diz respeito à mobilidade. Aos nossos rádio ouvintes também, por esta altura, não se recomenda na totalidade pegar aqui a zona do antigo mercado de artesanato em direção ao Futungo. Convém pegar outras alternativas, por exemplo, passando pelo Talatona para desembocar na Ponte Molhada, de tal maneira com que não pegue esta situação ou este engarrafamento, porque este engarrafamento normalmente estende-se até bem próximo à pedonal do Futungo, daí que se perde muito tempo passando por esta altura aqui nas imediações do antigo mercado de artesanato. É uma situação que começa a complicar-se bem mais antes na passadeira que dá acesso também ao pôr do sol. O aligeirar da velocidade começa a ser sentido a partir daí, tendo em conta que a fluidez do trânsito começa então a estar condicionada. Grande parte dos automobilistas que pegam este troço passando pelo Futungo vão até ao centro da cidade e começam a encontrar este condicionamento precisamente aqui neste instante. Celestina e também Janete Meio-Dia, mais um ponto e vírgula neste nosso apontamento. O primeiro tripartido, nós voltamos num outro local para falarmos sobre o trânsito a nível da cidade de Luanda. Exatamente, Simão João, trânsito carregado nas imediações da Dona Xepa, o antigo mercado do artesanato. Quem sai do Benfica em direção às bombas dos Mirantes, já sabe, ficou aí o conselho do Simão João. Se estiver a seguir para o centro da cidade, evitar este troço porque está mesmo apertado. Exatamente, e nós aqui para fazermos o sorteio, para oferecermos ingressos para o jogo do Petro de Luanda, que acontece no domingo, frente ao 1º de agosto. O sorteio está aberto para todos os adeptos, independentemente de serem do Petro ou do 1º de agosto. Então, vamos lá encher o 11 de novembro e fazer a festa
da bola. Um motivo a mais para ficar ligado ao 102.7. Bom dia com energia. Bom dia com energia, certamente. Os ouvintes podem ligar para o 928-84-1212 para participarem do nosso sorteio. Muito bom. Janete, meu dia, quem é o técnico que está consigo hoje? Nosso técnico em serviço hoje é o Admiro Candeias. Admiro, bom dia com energia. Dá um bom dia aos nossos telespectadores. Bom dia com energia. Bom dia, Admiro Candeias. Esse bom dia com energia está muito fraco. E hoje é sexta-feira, devia estar mais... Sexta-feira, ainda por cima, uma sexta da semana do IBAN. Estamos a nos preparar, porque logo mais acho que terá ali a casa cai. Um pé de dança, então até as músicas já falam por si. Ok. Estou a exercitar, então não dá que é para... Tá bom, Admiro Candeias, obrigada por partilhar este momento conosco, obrigada pela seleção musical que oferece aos nossos rádio ouvintes. Eu também, de tempos em tempos, vou ouvindo aqui assim no meu ouvido música boa, aqui na Girassol FM 102.7, o programa Bom Dia com Energia. Janete, meu dia, estávamos a falar do professor, da profissão, esta profissão nobre que precisa muito de ser valorizada. Exatamente. E temos... acho que há um tempo, alguns dias atrás, uma febre de uma professora, um exemplo de professora do primário. A famosa professora Isabel. A professora do Pim Pim Pim. Exatamente. Por falar em professora do Pim Pim Pim, há um ouvinte que lembra do nome. Acabei não, infelizmente, captando o nome, não apontei, mas o ouvinte disse que se lembrava do nome do professor. Porque o professor tinha uma motorizada. Sempre que chegasse, buzinava. Então eles já sabiam que aquele PIN era do professor. Muito bom. Então os professores do PIN Pim Pim estão há muito tempo. Exato. E eu tenho certeza que vão chegar muitas histórias dos professores, sobre os professores, histórias muito bonitas, histórias... A professora está a chegar. Muito bom. Do melhor que existe. Exatamente. E, na verdade, nós passamos uma reportagem com esta professora aqui ao longo dos nossos serviços de informação. É um exemplo muito bom a ser seguido. E um abraço muito forte aos professores, todos eles, do primário, até os professores da vida. Exatamente. Uma demonstração de puro compromisso com a profissão que escolheu. Muito amor. Exatamente. Então, nós estamos aqui. Hoje é também um dia mundial de alguma coisinha que vamos partilhar no nosso próximo contato. Todos os dias é dia mundial de alguma coisa. Já alguém pergunta, mas quem decide sentar para institucionalizar os dias? Eu penso que a maior parte deles são institucionalizados pelas Nações Unidas. E são eventos que marcam o dia, não é? Exato. Janete, meu dia, nós voltamos daqui a pouco para o nosso segundo contacto. Por hora, eu deixo-te com os rádio ouvintes. E a Celestina com os telespectadores. Muito bom. Até já. Até já. Bom dia com energia. Celestina Zola. Seguimos para a atualidade. Mais de 4.000 pessoas são atendidas por mês no Hospital Municipal de Quilengues, na região. As patologias mais frequentes são a malária, doenças respiratórias e diarreicas agudas. O aumento de casos de VIH-Sida preocupa a direção do hospital. Mais de 4.000 pessoas são atendidas mensalmente no Hospital Municipal de Quilengues, na província de Huila. A unidade sanitária, considerada de referência, tem uma capacidade de internamento para 60 pacientes e com serviços das mais variadas especialidades. A malária, as doenças diarreicas agudas e respiratórias, consideradas de época, e a má nutrição são as patologias mais registadas no hospital, de acordo com o diretor Bernardino Nascimento. As mais frequentes que se registram aqui neste hospital é fundamentalmente a malária. Como sabem, o município de Quilengues, devido às suas características do clima, é um dos municípios que é endêmico à malária. Para além da malária, temos que enfatizar que também existe as doenças diarreicas agudas, temos também as doenças respiratórias agudas e outro aspecto também que nós podemos enfatizar aqui no município de Quilengues
é um problema da malnutrição, ou como queira dizer, é o problema de desnutrição, crianças que apresentam psicodesnutrição. Mas essas patologias também têm períodos, relativamente a períodos de surtos elevados, de incidência de determinados surtos, e há momentos que nós temos uma redução das patologias. Sem avançar números, o responsável realça que os casos de HIV-Sida estão a aumentar no município, situação que preocupa a direção do hospital. Nos nossos serviços, nós temos registrado um número exponencial de casos de VIH-Sida. Há muitos casos positivos nesse município, mas as autoridades sanitárias têm trabalhado na sensibilização, na prevenção, e o mais importante é que nós temos que trabalhar com a juventude no sentido de aconselhamento e testagem voluntária. Isso é fundamental. O que mais temos verificado casos de aumento de VIH-Sida. Quanto aos medicamentos, Bernardino Nascimento sublinha que o hospital tem um orçamento próprio para o efeito e que os fármacos estão garantidos para as várias patologias, incluindo o HIV-Sida. O Hospital Municipal de Quilengues é um hospital orçamentado, tem orçamento para a aquisição de meios medicamentosos, alimentação e outros serviços para atendimento do hospital. No entanto, o nosso município, e fundamentalmente o Hospital Municipal, é um dos hospitais que, nesse momento, desde esse momento, não temos problema de medicamentos. Não temos problema de medicamentos porque temos um atendimento regular e ininterrupto. E queremos também enfatizar que, no nosso caso, nós temos uma filosofia e sob a orientação da administração municipal e também do Ministério da Saúde, nesse caso o Gabinete Provincial da Saúde, o nosso hospital tem uma filosofia de que doente receita e essa receita tem que ser atendida aqui no hospital. Confira a seguir a economia do dia que comanda as nossas vidas. A companhia aérea portuguesa TAP vai passar definitivamente, a partir do dia 1 de dezembro, a operar os seus voos de e para Angola a partir do Aeroporto Internacional Dr. Antônio Agostinho Neto. Em comunicado, a TAP enfatiza a melhoria do serviço prestado na nova infraestrutura aeroportuária da capital angolana. De lembrar que a referida companhia portuguesa tem na rota Lisboa-Luanda-Lisboa uma das mais importantes em todo o seu mapa de voos. Com esta decisão, a TAP segue assim os passos da Nacional TAG, que já tem os seus voos comerciais internos e externos no novo aeroporto. O Banco de Fomento Angola, BFA, obteve um resultado líquido de 173,8 mil milhões de kwanzas no terceiro trimestre de 2025, representando um aumento de 18% face ao período homólogo, indicam dados da instituição bancária divulgados recentemente no seu site. A segunda maior instituição do sistema bancário angolano lucrou mais de 26,17 mil milhões de kwanzas no terceiro trimestre de 2025, em relação ao mesmo período de 2024. O BFA aponta que a evolução no indicador foi impulsionada pelo aumento de 24,4%, 9,37 mil milhões de kwanzas, refletindo a eficiência na gestão das posições em moeda estrangeira, pela venda de divisas e a reavaliação dos ativos e passivos cambiais. O preço do barril do petróleo Brent abriu nesta quinta-feira estável, ou seja, sem qualquer alteração. O Brent
referência para as exportações angolanas, foi negociado no mercado internacional aos $63 por barril, o mesmo valor negociado no fecho anterior. Assim, o Brent segue $7 abaixo do valor estimado no Orçamento Geral do Estado para 2025. Noutras commodities, às 17 horas desta quinta-feira, a Bolsa dos Estados Unidos da América estava a negociar a saca de milho para entrega no futuro a $428, menos $7 do valor negociado no último fecho, 389 mil kwanzas ao câmbio do Banco Nacional de Angola. Já o café estava a ser negociado a $4.517, menos $178 do que na última sessão. A onça de ouro para entrega no futuro foi vendida a $3.989, menos $1 do valor negociado na última cotação. E o metro cúbico de madeira serrada foi negociado a $536, menos $2 do valor negociado na última sessão. A proposta do Orçamento Geral do Estado para 2026, em aprovação na Assembleia Nacional, prevê um novo aumento salarial para os trabalhadores da função pública na ordem de 10%. Cidadãos ouvidos nesta quinta-feira pela Girassol aplaudem a medida, apesar de considerarem o aumento insuficiente em função do custo de vida. O Orçamento Geral do Estado para 2026 prevê um aumento salarial de 10% para os funcionários públicos. Entretanto, esta medida é recebida com agrado por muitos, mas também com reservas quanto ao seu real impacto no dia-a-dia dos trabalhadores. É uma boa medida do governo porque vai ajudar a mitigar algumas necessidades, não todas, não é? Vai ajudar a mitigar algumas necessidades dos trabalhadores. É uma iniciativa louvável do Executivo. Esperamos que se efetive conforme está previsto. No entanto, para aqueles que têm um salário mais ou menos com aumento de 10%, já vai dar para suprir alguma coisa que não conseguiam fazer nesses termos. O custo de vida, considerado por muitos como o principal desafio, continua a ser o maior obstáculo à eficácia de medidas como esta, que para muitos é insuficiente. Não é suficiente, sim, dado aquilo que é a realidade do povo angolano, no que concerne ainda o desemprego, no que concerne ainda o poder de compra. Não é suficiente, de facto. Se a proposta fosse maior, estamos a falar de 15% a 20%, ainda poderiam corresponder por um pouco aquilo que é as expectativas daquilo que é as necessidades do povo angolano. Que até podia ser mais percentagem, não é? Pelo menos 50% ou 60% do salário base. No atual contexto, de acordo ainda com o Orçamento Geral do Estado de 2025, o salário mínimo nacional está fixado em 70 mil kwanzas. Contudo, com a previsão de aumento de 10%, quem trabalha na função pública pode ter acréscimo apenas de 7 mil kwanzas, ou seja, receberá cerca de 77 mil kwanzas. Apesar deste número que muitos acham ser pouco, alguns populares com quem conversamos dizem que já era sem tempo. Tinha que ser já antes esse aumento de salário. Poderia ajudar para as pessoas comprarem uma casa, um carro, o nosso estado de vida. Eu penso que, de facto, já era sem tempo. Era, de facto, um acréscimo que já deveria ter ocorrido faz tempo. Dada a situação que nós vivemos no nosso país, 10% o aumento para a função pública. Nós vivemos uma situação muito complicada. Na verdade, o que se passa com a população relativamente no que concerne a alimentação, o desemprego, que tem sido um número bom, que tem chamado muita atenção da sociedade, eu penso que já era sem tempo. Os luandenses esperam que esta percentagem possa crescer nos próximos tempos. Para nós que vivemos a realidade no que concerne o lado financeiro, não é suficiente, ainda não é suficiente, mas
vale aqui o nosso apelo, né, para poderem pensar melhor, fazer melhor, de maneira que as demandas das necessidades do povo angolano sejam de facto correspondidas, né? Não será uma coisa tão grande, né? Comparado com aqueles que recebem um salário de 400, de 500 mil kwanzas. Então, acho que deveria ser já há um bom tempo e, por mim, né, em vez de ser 10%, poderia se acrescer mais qualquer coisa. Importa frisar que a proposta do Orçamento Geral do Estado para 2026 foi entregue na última sexta-feira na Assembleia Nacional para a votação e aprovação e visa valorizar os servidores públicos e adequar os vencimentos ao contexto atual econômico. O Ministério da Agricultura refletiu nesta quinta-feira em simpósio realizado em Luanda sobre a irrigação mecanizada e moderna para a agricultura em Angola. O encontro visou abordar estratégias que visam inverter o quadro de nível baixo de irrigação no país. O nível de irrigação no país ainda não é dos melhores, segundo referiu Ribeiro António, chefe do Departamento da Agricultura e Proteção de Plantas da Direção Nacional da Agricultura e Pecuária, que falava no fim do simpósio técnico sobre irrigação mecanizada, protagonizado nesta quinta-feira pelo Ministério da Agricultura e Florestas. Não estamos ainda bem, precisamos de evoluir. Neste momento, precisamos de fomentar a prática do regadio, porque quando a nossa produção é baixa e o regadio é uma ferramenta que nos permite produzir mais, melhor, com melhor qualidade, mais colheitas durante o ano e então isso potencia a nossa agricultura. Ribeiro António, que falava em representação ao Ministro da Agricultura e Florestas, Isaac dos Anjos, disse que por esta altura urge a necessidade de se apostar na formação de agricultores quanto à prática de regadio. Dizemos que precisamos de trabalhar, porque esse é um processo, intervenham os que vão investir, intervenham os bancos, intervêm os próprios agricultores que vão trabalhar nisso, então precisamos de andar de mão dadas para podermos avançar com esse processo. Nós, Ministério da Agricultura, estamos abertos àquilo que é concessão de terra, aquilo que é ensinar as boas práticas do regadio aos agricultores. Temos mais de 9.000 escolas de campo espalhadas por todo o país que têm possibilidade de poder ensinar as boas práticas aos agricultores para poderem fazer a agricultura de regadio. Melhorar a produção com a irrigação mecanizada e moderna surge como ferramenta essencial para transformar o campo e preparar da melhor forma os agricultores. E precisamos de incorporar novas práticas, novas maneiras de fazer as coisas para que possamos evoluir. Por exemplo, utilizarmos sementes certificadas e melhoradas, que dão a possibilidade de aumentar a produção, dão a possibilidade de aumentar os rendimentos que provêm das colheitas. Precisamos de aumentar utilizarmos a mecanização, que permite preparar solos em grandes áreas em pouco tempo e nos permite fazermos um melhor uso dos períodos agrotécnicos. Estamos a falar, por exemplo, de utilizarmos a rega, que nos permite obter 2, 3 colheitas durante o ano. Então, são inputs que potenciam o agricultor para poder produzir mais e melhor. Com mais de 150 pivôs já instalados em várias províncias do país, o desafio é reduzir os gastos dos recursos hídricos, expandindo a rede de pivôs e garantir que mais produtores tenham acesso a sistemas de rega fiáveis. Daí surgir a intenção do Ministério em querer trabalhar com empresas que já atuam no mercado há anos. A intenção é, como nós sabemos que estamos na fase de melhorar aquilo que é a segurança alimentar do país, e entendemos que com nossos sistemas a população angolana, os agricultores, vão poder produzir mais. A estimativa que nós temos em termos de produção é que, para além de produzir 2 safras por ano, os nossos fazendeiros, os fazendeiros que usam as nossas máquinas, eles conseguem produzir em média por 1 hectare de 7 a 8 toneladas de cereais, por exemplo, coisa que dificilmente consegues atingir com o sistema de chuva, ou seja, o sistema de regadio, como dizem vulgarmente falando, né?
Com o objetivo de promover o debate e a troca de experiências sobre os desafios e oportunidades no domínio da educação à distância e da transformação digital no ensino superior a nível da CPLP, a Universidade Agostinho Neto organiza o 7º Encontro Internacional da Associação de Estudantes de Língua Portuguesa para reflexão e reforço da cooperação. 50 anos de independência, reafirmando o compromisso com o desenvolvimento, a inovação e a transformação social, a Universidade Agostinho Neto organiza o 7º Encontro Internacional da Associação de Estudantes da Distância dos Países de Língua Portuguesa, um espaço de reflexão e cooperação sobre o futuro da educação superior no contexto digital lusófono. No encontro estiveram presentes reitores das universidades de Portugal e Moçambique. A educação à distância é uma realidade emergente que decorre da necessidade de implementar as políticas educativas sobre esta matéria que têm vindo a ser elaboradas desde a aprovação da primeira Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino em Angola, em 2001. E isso exige, naturalmente, um compromisso de todos os atores do sistema educativo, e em particular os do subsistema do ensino superior, para que possamos ter, em breve, iniciativas institucionais de educação à distância que venham complementar os atuais processos e projetos de ensino superior. A transformação digital redefine o ensino superior, exigindo novas metodologias, inclusão tecnológica e capacitação docente. Vivemos um tempo em que a transformação digital redefine profundamente a forma como ensinamos, como aprendemos, como partilhamos o conhecimento. A educação à distância, neste contexto, surge como uma poderosa ferramenta de democratização do saber e da promoção da equidade, permitindo que a educação ultrapasse fronteiras geográficas, sociais e econômicas. Ao longo destes 2 dias, este encontro será um espaço privilegiado para o debate e a partilha de experiências sobre as melhores práticas, políticas e tecnologias que sustentam a modernização do ensino. Em Angola, o ensino à distância surge como solução estratégica para ampliar o acesso à universidade e responder à crescente demanda de jovens que ficam fora do ensino superior. A Universidade Aberta em Portugal, nós temos, neste momento, temos cerca de 17 mil estudantes, e só em ensino à distância. Este encontro é um encontro da Associação de Educação à Distância dos Países de Língua Portuguesa, e o que se pretende é precisamente promover uma reflexão sobre o ensino à distância, sobre as novas metodologias, a transformação digital nas instituições de ensino superior nos países de língua portuguesa. E por isso este encontro é um encontro anual, este é o 7º encontro, temos vindo a realizar em vários países de língua portuguesa este encontro, e agora este ano é realizado aqui na Universidade de Agostinho Neto, e permita-me desde já dizer umas magníficas instalações e num campus fantástico, e tem por objetivo precisamente promover esta reflexão conjunta, desenvolvendo também projetos e trabalhos colaborativos entre as instituições dos países de língua portuguesa, sempre muito focado no ensino superior. Pretende-se discutir as tendências e desafios da transformação digital e estimular parcerias institucionais e programas de mobilidade virtual. O objetivo desse encontro é de promover a partilha de conhecimento por meio das instituições membros da Associação de Educação à Distância dos Países de Língua Portuguesa. O objetivo é também fazer com que este evento gere um valor ao ensino superior, em democratizar o acesso ao ensino e intensificar principalmente as capacidades digitais da comunidade acadêmica, bem como a formação de professores.
E seguimos novamente para o estado do tempo. Benguela terá o dia maioritariamente nublado. A temperatura mínima prevista é de 22 graus e a máxima de 28, umidade no ar de 80%. A cidade do Ambo tem previsão de ocorrência de trovoadas, temperatura mínima de 16 graus e a máxima de 26, umidade do ar de 67%. Seguimos para mais um intervalo. Continue ligado ao Manhã Girassol. Até já. Manhã Girassol de volta para mais um bloco de notícias, entretenimento, informação e também informação sobre o trânsito. Por ora, seguimos com a atualidade. Luanda foi palco do primeiro Congresso Nacional de Reconciliação, que junta entidades religiosas, partidos políticos e membros da sociedade civil. O presidente da CIAST, Dom Manuel Imbamba, afirmou que o evento, enquadrado no âmbito das celebrações dos 50 anos da independência nacional, exige uma nova visão de país, resumida na construção de uma nação reconciliada com foco na cidadania, justiça social e responsabilidade coletiva. Sob o lema "Eis que faço novas todas as coisas", o Congresso Nacional da Reconciliação, enquadrado no âmbito das celebrações dos 50 anos de independência, segundo o presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe, o momento deve ser visto como uma porta que se abre para oportunidades para todos os angolanos. Um compromisso comum para com o futuro da nação angolana e produzir uma carta do cinquentenário onde possamos ver espelhadas as correções dos erros cometidos e uma nova proposta de vida social. É uma porta que se abre para um caminho a percorrer juntos, no espírito de subsidiariedade e solidariedade, assentes na verdade libertadora e na ética enobrecedora. O longo e penoso processo de reconciliação nacional continua a animar a ação social da CIAST, procurando construir pontes entre os corações desavindos, sobretudo por razões políticas e não só, entre as instituições, famílias e cidadãos. O momento também mereceu a atenção dos políticos, com um olhar atento aos 50 anos de independência nacional. Não, Angola não está reconciliada, infelizmente. Eu realço fundamentalmente, por exemplo, a inclusão dos ex-militares e dos antigos combatentes. Nós acompanhamos este setor, morre gente todos os meses, sem usufruir dos direitos que a reinserção e o processo de paz e reconciliação lhes atribuía. Muita viúva, muito órfão, ainda hoje não reconhecidos neste processo, que não estaríamos cá sem estas vidas dedicadas a Angola. Quem vê Angola de 2002, depois da paz, e vê Angola 2, há muita coisa que foi feita. Eu dou-lhe um exemplo. Nós, em 2002, só tínhamos 14 mil alunos a estudar no ensino superior. Hoje temos 300 mil alunos. Não é um ganho da paz? Nós tínhamos 1 milhão de alunos a estudar no ensino primário e secundário. Hoje temos cerca de 10 milhões. Não é um ganho da paz? Vamos participar na reconstrução de Angola e vamos participar na construção de Angola. Isso é que todos nós temos que ter. Isso é em qualquer país. Alguns participantes, desde entidades religiosas e sociedade civil, disseram que o Congresso surge como um convite à unidade. De facto, é uma oportunidade de, como sociedade, refletirmos, olhar para o passado, perceber que erros cometemos e o que temos feito no presente, porque Angola tem tudo para ser um país de sucesso e ainda não atingimos realmente este objetivo, porque como homens temos falhado. Acho que é olhar para o passado, dialogarmos com intensidade e sairmos daqui comprometidos com um futuro diferente. Estamos no ano do jubileu da independência nacional, 50 anos, meio século, e para nós os cristãos, de acordo às Sagradas Escrituras,
O jubileu representa um recomeço, o jubileu representa a reconciliação, o jubileu representa o perdão, o jubileu representa o saldar da dívida. Daqui para frente, todos os vícios, todos os males, tudo aquilo que afetou na nossa sã convivência enquanto angolanos, possamos melhorar e que os destinos do nosso país para os próximos 50 anos possa ser uma Angola de progresso, uma Angola de paz, uma Angola de unidade. Durante 2 dias, o evento que assinala os 50 anos de independência nacional, de iniciativa da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe, junta várias individualidades com reflexão, cura histórica e restauração da esperança nacional. O empreendedorismo feminino em Angola tem vindo a ganhar cada vez mais força, impulsionado pelas políticas públicas de apoio ao autoemprego e pela crescente presença das mulheres em diferentes áreas da economia. O papel decisivo da mulher na diversificação econômica é também visto como uma das marcas dos 50 anos da independência. Dados recentes apresentados pelo Presidente da República, João Lourenço, na mensagem sobre o Estado da Nação, indicam que o Governo está a fomentar o emprego e o empreendedorismo através do Fundo Nacional de Emprego de Angola, FUNEA, que já beneficiou mais de 26 mil cidadãos no quadro do programa Jovens e Oportunidades de Bons Empregos em Angola, Job Angola. As medidas abrangem formação profissional, microcrédito e estágios, o que abre portas para o surgimento de pequenos negócios liderados por jovens e mulheres. No terreno, o impacto começa a ser visível. As mulheres empreendedoras ouvidas pela Rede Girassol reconhecem que o ambiente de negócios está a evoluir e que o acesso à informação e às plataformas digitais tem sido determinante para fortalecer a presença feminina no mercado. Empreender, acho que no passado foi um bocadinho mais difícil. Eu falei sobre o Visa, o dinheiro, que tipo, as coisas estão um bocadinho caras, mas ainda assim, hoje em dia, é mais fácil entrar no mundo do empreendedorismo. Por quê? Porque há muitas informações, há muita gente que pode nos ajudar, tá vendo? Há muitas experiências, muitas pessoas que começaram de baixo e hoje em dia estão lá para cima, porque antigamente nós não tínhamos isso. Agora temos muitos workshops, temos muitas palestras e que nos ajudam mesmo, ainda que a pessoa não tiver ideia, não tiver ideias de empreender, mas só seguindo o passo a passo de outras mulheres, de outros empreendedores, as pessoas hoje em dia estão a despertar para o mundo do empreendedorismo. Acredito que nesse tempo está mais fácil ser empreendedor. Nos outros tempos era bem mais difícil porque as pessoas têm poucas informações e hoje em dia, pelas tamanhas informações que temos aí espalhadas pelas redes sociais, pela internet e não só, já é mais fácil ser empreendedor. Empreender é bom, nos ajuda a crescer, nos ajuda a não ser dependentes e a nos sentirmos mais valorizados, ou seja, com diferente. A empreendedora germana Chipala e Júlia Sambaulo destacam que, embora persistam dificuldades ligadas ao financiamento e também à burocracia, há um reconhecimento crescente do potencial das mulheres na economia nacional. O lado positivo de ser empreendedor é que crescemos como pessoas, crescemos financeiramente, ajudamos a nós mesmos e ajudamos a nossa sociedade, né, pagando os impostos e tudo que nos é cobrado pela lei. Conseguimos ajudar outras pessoas também a ter uma outra renda extra, nesse caso empregando pessoas. Graças a Deus, hoje em dia as mulheres estão mais abertas, né? E estão mais preocupadas também em fazer alguma coisa, porque no passado não tinha muito disso, mas agora, graças a Deus, as mulheres nessa altura estão mesmo a empreender de verdade. A aposta governamental no autoemprego e na qualificação profissional procura responder a um dos maiores desafios do país, o emprego jovem. Com iniciativas como o FUNEA e o Job Angola, o Executivo quer consolidar um novo modelo de desenvolvimento onde o empreendedorismo feminino seja também uma das principais forças de crescimento econômico e inclusão social.
O papel da Igreja na promoção dos valores morais, solidariedade e na preservação da cultura nacional é enaltecido por entidades religiosas, tradicionais e membros da sociedade civil em Luanda, que também mostram-se, no caso, preocupados com o aumento de grupos religiosos que prometem soluções rápidas, milagres e prosperidade imediata. As igrejas são tidas como parceiras estratégicas e privilegiadas das instituições e do povo na busca pela moral e a paz social, uma vez que a liberdade religiosa é um direito consagrado na Constituição da República de Angola. O Soba Danger Munchijica referiu que o surgimento de grupos religiosos tem impulsionado a exclusão social, discursos que promovem a ideia de prosperidade imediata. Porque a igreja antigamente tinha amor. Agora a igreja de hoje só está a falar a igreja, estamos a falar aqueles membros que entram lá de hoje, muitas igrejas não têm amor. O amor só tem do dinheiro. Não é, a Bíblia agora está a custar 35 mil. Cada um está a fundar a igreja dele. Agora as igrejas tornam-se negociadas. Queremos as igrejas que tenham amor. Não queremos as igrejas que não tenham amor. Por isso nós estamos aqui. Eu, como Danger Munchijica, agradeci muito. Para o docente universitário Albino Paquice, a Igreja deve lutar pela preservação da moral. A Igreja tem exercido o seu papel, que é o de apaziguar os espíritos. O que se entende, nós temos várias instituições, mas a Igreja, como se diz, é a reserva moral da sociedade. E por isso penso que no âmbito mesmo dessa reserva moral da sociedade, de alguma forma a Igreja continuar a desempenhar o seu papel de reserva moral e ética, dos valores e princípios. Porque uma sociedade sem princípios e sem ética não consegue sobreviver. O advogado Sérgio Raimundo defende o resgate dos valores e sublinha que os casos criminais que envolvem entidades religiosas devem ser tratados com igualdade. São casos de justiça, portanto, as autoridades competentes não devem vacilar relativamente a esta matéria, ao tratamento que merecem os prevaricadores, independentemente de ser pastor ou não pastor. Desde que cometa alguma infração de natureza penal, deve ser responsabilizado em sede de direito penal também. Todos nós devemos ser responsabilizados pelos nossos atos. A partir da Constituição, no seu artigo 23, consagra o princípio da igualdade, que nos vem dizer que todos nós somos iguais perante a Constituição e a lei. São os valores éticos ou morais. É claro que a Igreja tem um papel de liderança neste processo. Deve assumir o papel de liderança. Algumas entidades religiosas, como é o caso do bispo Gaspar Domingos, da Igreja Metodista Unida, e Dom Filomeno Vieira Dias, arcebispo de Luanda, reafirmaram o compromisso da Igreja em manter a moral social para o bem-estar das famílias angolanas. Para que as pessoas possam viver uma vida com esperança, uma vida de paz. Porque entendemos que somos, primeiro, filhos de Deus, feitos à imagem e semelhança dele. Logo, há toda uma oportunidade que nos é concedida de gerirmos bem aquilo que Deus coloca à nossa disposição. A Igreja tem a obrigação de continuar a repassar esses valores da paz. A Igreja não pode se apresentar como aquela que seja a guardiã, vamos dizer assim, ou aquela que é detentora da moral. A Igreja é constituída naturalmente por homens e a Igreja, na sua humildade, também com as suas fragilidades, não deixa de apontar aos homens o caminho do bem, o caminho da verdade, o caminho da justiça. Procuremos percorrer os melhores caminhos, os melhores propósitos, aquilo que possa de facto dignificar os indivíduos e dignificar a nossa sociedade. Entidades religiosas, tradicionais e membros da sociedade civil destacaram o papel da Igreja na promoção dos valores morais, na busca pela solidariedade e na preservação da cultura nacional, apesar da existência de grupos religiosos que prometem soluções rápidas, milagres e prosperidade imediata.
Os Estados Unidos da América vão encerrar o Estatuto de Proteção Temporária para cidadãos sul-sudaneses. A nova política é um duro golpe para as pessoas do Sudão do Sul, uma nação que continua instável politicamente. Veja mais no Compacto Internacional. Os Estados Unidos estão a encerrar a designação do Sudão do Sul para um Estatuto de Proteção Temporária, o qual durante anos permitiu que pessoas do país permanecessem legalmente nos Estados Unidos e escapassem ao conflito armado em casa. O encerramento será efetivo a partir de 5 de janeiro, segundo o Departamento de Segurança Interna num comunicado. O texto acrescenta que os nacionais sul-sudaneses que utilizem a aplicação móvel da alfândega e proteção de fronteiras para reportar a sua saída poderão receber um bilhete de avião gratuito, um bónus de saída de $1.000 e eventuais oportunidades futuras para a migração legal. A nova política é um duro golpe para as pessoas do Sudão do Sul, uma nação que continua instável politicamente e que é a origem de muitos refugiados à procura de abrigo no estrangeiro. O líder dos Camarões, Paul Biya, tomou posse nesta quinta-feira para um novo mandato de 7 anos, após a sua vitória nas eleições presidenciais do mês passado, que o seu rival da oposição descreveu como um golpe constitucional. Ao falar ao Parlamento, o presidente mais velho do mundo prometeu manter-se fiel à confiança do povo camaronês e prometeu trabalhar por um país unido, estável e próspero. O titular de 92 anos, que é o segundo líder mais duradouro de África, prestou juramento durante uma sessão do Parlamento, naquilo que os residentes descrevem como a capital Yaoundé fortemente militarizada e parcialmente deserta. Um surto da febre de várzea do Rift, na Mauritânia e no Senegal, matou 42 pessoas e infectou mais de 400 entre 20 de setembro e 30 de outubro, segundo a Organização Mundial da Saúde, num relatório divulgado na quarta-feira. Na Mauritânia, 200 animais testaram positivo ao vírus e 176 no Senegal. A febre da várzea do Rift é um vírus transmitido por mosquitos que afeta principalmente os animais. No entanto, também pode ser transmitido diretamente aos humanos, através dos fluidos corporais no ar de animais infectados. Nos casos humanos mais graves, a doença pode evoluir para febre hemorrágica e encefalite, podendo levar à morte. A cúpula dos líderes do COP30 começa oficialmente nesta quinta-feira em Belém, com a presença estimada de mais de 50 chefes de Estado e de Governo. O encontro marca a abertura política das conferências do clima da ONU, que terá as suas negociações formais entre 10 e 21 de novembro. Pela primeira vez, os líderes mundiais reúnem-se antes do início da COP para definir o tom e as prioridades das conversas, que devem dominar as 2 semanas seguintes. O evento, organizado pela presidência brasileira, reúne governantes, vice-presidentes e ministros de cerca de 140 países. Segundo Itamaraty, a cúpula busca dar proteção política às negociações, sem caráter deliberativo. E seguimos para mais uma atualização sobre o trânsito com o repórter Simão João. Que trazes agora? Olá, Celestina, uma vez mais bom dia. De facto é manhã de sexta-feira e agora o Rei Sol já dá o ar de sua graça por esta altura, que torna muito mais bonita a cidade de Luanda. No que diz respeito à mobilidade rodoviária, nós estamos na 21 de janeiro, sentido para quem vai para o aeroporto, e nessa altura, como é possível nós observarmos, já está fluido, não há aqui embaraços. Este é um ponto em que, de facto, as primeiras horas da manhã tem tido muito engarrafamento, mas como é possível nós observarmos, não há constrangimentos, há muita fluidez por parte dos automobilistas. O trânsito está, nesta altura, já recomendável aqui na zona do Rocha, a 21 de janeiro, em direção ao aeroporto 4 de fevereiro. As viaturas que saem do Gamec, passando aqui pela 21 de janeiro, não há aqui grandes problemas, circula-se com muita normalidade nos dois sentidos. Quem está a descer, por exemplo, também para Gamec, também não encontra obstáculos naquilo que diz respeito à mobilidade rodoviária. Está fluido por esta altura o trânsito, não há aqui embaraços. Também na via de serviço é possível nós observarmos que também está fluida a circulação rodoviária.
ou seja, por esta altura deverão estar dar por satisfeitos os automobilistas que não encontram grandes problemas para a circulação aqui na 21 de janeiro, sentido para quem vai para o aeroporto, como também para quem desce para Gamec. Mas também, nesta altura, na via de serviço, ainda é possível nós observarmos alguns cidadãos parados para pegar o táxi, ou seja, o que nos dá aqui a entender que ainda está difícil para os passageiros pegarem a rota para os seus destinos. Nessa altura há um azul e branco parado aqui na via de serviço do Rocha Pinto, mas praticamente não levou nenhum passageiro que está em pé neste exato momento. Vamos dar agora a ver, Celestina, o outro ângulo para quem vai em direção ao aeroporto. Nota-se claramente que está fluido neste exato momento. As viaturas é só deslizar sem grandes constrangimentos. Para quem quer pegar o desvio para Samba, também não há aqui grandes problemas. Nós vamos então colocar um ponto final nessa nossa intervenção, a última da semana, sexta-feira. Resta apresentar a equipa que trabalhou para todos nós, constituída na direção da nossa unidade móvel pelo Zuzi de Langango. As imagens são de Suba Pedro, meu nome é Simão João. Bom dia e bom final de semana. Bom dia, Simão João. E o retrato do trânsito em Luanda, este último apontamento na Avenida 21 de Janeiro. O trânsito a esta hora já se faz tranquilamente. Agora vamos a mais uma atualização dos títulos das capas dos principais jornais nacionais e internacionais. E vamos, neste momento, olhar para a imprensa escrita brasileira, que escreve o jornal Globo na sua capa. Escreve: Haddad diz que Lula ligará para chefes de Estado para garantir financiamento ao Fundo de Florestas. COP30 Amazônia, mais de 50 países apoiam o Fundo de Florestas, mas apenas 4 anunciam contribuição econômica. Portugal, Noruega, França e Holanda se comprometeram com ajuda financeira após o Brasil e a Indonésia. A cúpula dos líderes, Lula diz que justiça climática é aliada no combate à pobreza e critica inverdades de extremistas. Futebol, Fluminense vence Mirassol em Costa com o G5 do brasileiro e mantém 100% de aproveitamento como mandante. O Jornal dos Desportos escreve na sua capa: girabolistas ficam confinados à baliza. Gelson Dalla regressa para a gala. Visitantes, Argentina é aguardar o Mundial de Paris. O jornal A Bola, da imprensa portuguesa, escreve na sua capa: garras de fora. Último frente a frente, explosivo há 2 dias das eleições do Benfica. Poupanças só deram para o empate. Futebol Clube do Porto. Diomande pode ser reforço do inverno. Divisões no Benfica são pontuais. Pereira da Costa, presidente da mesa da Assembleia Nacional. E seguimos agora para mais uma atualização do tempo. Lubango terá previsão de ocorrências de trovoadas em partes da zona, temperatura mínima de 16 graus e a máxima de 24, umidade relativa no ar de 75%. Já a cidade de Luena terá previsão de trovoadas em partes da zona, a temperatura vai rondar entre os 17 graus de mínima e 28 de máxima, a umidade prevista do ar de 61%. E vamos seguir para mais uma pausa, a última nesta manhã. Volte conosco. Já estamos de volta para a última parte do Manhã Girassol nesta sexta-feira, 7 de novembro de 2025. Começamos bem perto, ou seja, às 7 horas e vamos até bem perto das 9 horas. E seguimos agora com o desporto.
está conosco esta semana Georgina João. Bom dia, bem-vinda a mais uma edição do Manhã Girassol. Bom dia, Celestina. Bom dia também para quem nos acompanha a esta hora. Muito obrigada. É o último dia da semana do desporto aqui no Manhã Girassol. Exatamente. O que é que temos hoje? Exatamente. Hoje vamos falar de futebol apenas. Ontem foi feita a convocatória para os Jogos dos Palancas Negras, nesta data FIFA do mês de novembro, o jogo diante da Argentina e também diante da Guiné. E vamos falar sobre os que foram convocados e os ausentes, bem como os jogos que aconteceram ontem na Liga Europa, onde dois jogadores angolanos, refiro-me a Clinton Mata do Lyon e também Milson do Estrela Vermelha, estiveram envolvidos. Entraram, pena que não conseguiram marcar. Hoje, novamente, maioritariamente futebol. Hoje só futebol. O futebol agora está na mão de cima, depois dessas... tanto os jogos da Angola diante da Argentina. Vamos ter um clássico dos 50 anos já neste final de semana, que estou-me a referir ao jogo Petro 1º de agosto, dia certo ao calendário. Vamos ter outros jogos também nas ligas internacionais e também africanas. E sobre este jogo Petro 1º de agosto, a Janete Meio-Dia, no Bom Dia com Energia, esteve aí a oferecer alguns bilhetes. Continua a oferecer bilhetes para este jogo, perguntas simples, fáceis, que todo adepto do Petro de Luanda ou do 1º de agosto conhece, ou pelo menos deveria saber. Então são perguntas, quem nos estiver a ver poderá ligar para o 102.7. Agora está a acontecer o Bom Dia com Energia, que é para poder então ganhar um ingresso. Se acertar uma pergunta, leva 2 ingressos. Assim não vê o jogo sozinho. Exatamente. Vai acompanhado, consegue vibrar, consegue chorar, tem alguém para limpar as lágrimas e seria bom, eu acho engraçado, se for acompanhado com alguém, um adepto do clube rival. Exatamente. Alguém do Petro ou outro do 1º de agosto, que é para poderem analisar os lances do jogo no decorrer da partida. Ou chorar, não é? Ou chorar também é válido. Muito bom, Georgina. Agora é consigo. Muito obrigada. 30 jogadores mereceram a confiança do selecionador nacional, Patrice Baumel, para os jogos da data FIFA de novembro, com destaque para o Angola-Argentina, agendado para o próximo dia 14 do mês em curso no Estádio Nacional de Novembro, às 17 horas. Angola recebe no próximo dia 14 do mês em curso a campeã do mundo de futebol, a Argentina, em jogo de caráter amigável. Ao olhar para o peso do adversário, o francês Patrice Baumel chamou 30 atletas para projetar este duelo histórico. Na baliza foram chamados 4 jogadores, sendo Neblu, Agostinho Calunga, Antoine Dominique e Hugo Marques. À frente dos guarda-redes, Baumel confiou em 8 ativos: Clinton Mata, Núrio Fortuna, Jonathan Boatu, Rui Modesto, Tó Carneiro, Kialonda Gaspar, David Carmo e Alexandre Fernando. No coração do campo foram chamados os seguintes profissionais: Fred, Maestro, Benny Mukende, Mário Balbúrdia, Meg, Manuel Cafumana, Show, Manuel Caliano e Domingos Andrade. Nos atacantes, Zine Salvador, Milson, Mbalanzola, Chico Banza, Gelson Dalla, Manuel Benson, Zito Luvumbo, Ari Papel, Mabululu e Randinteca foram os eleitos de Patrice Baumel para os encontros frente à Argentina e à Guiné. O encontro contra a seleção da Argentina está marcado para o próximo dia 14 do mês em curso. Já o jogo contra a Guiné está agendado para o dia 18 do mês em curso. O jogo Angola-Argentina acontece no dia 14 de novembro no Estádio Nacional, 11 de novembro, às 17 horas. Ossi e Di Afonso, Depu e Gibelé são os grandes ausentes da segunda convocatória de Patrice Baumel ao serviço dos Palancas Negras. Patrice Baumel vai nesta data FIFA realizar o 3º e o 4º duelo ao serviço da Seleção Nacional A. Para esta data FIFA, 30 atletas foram chamados. No entanto, muitos dos jogadores que estiveram na última convocatória foram preteridos nesta. Ossi, Edi Afonso, Ruben Aderito e Gilberto Gibelé, todos do Petro de Luanda,
não mereceram a confiança do selecionador nacional Patrice Baumel. O atacante de Pau é igualmente um dos nomes que se destacam pela ausência nos eleitos do técnico francês ao serviço de Angola. O comandante da seleção nacional A, Patrice Baumel, sublinhou que tem uma base de dados larga e que está a seguir todos os atletas. Porém, garantiu que nesta fase está a montar uma estrutura que o vai suportar no CAN de Marrocos. O grupo, a pré-convocatória, foi 67 jogadores e estamos seguindo todos. Agora temos um grupo com jogadores que já vêm comigo, outros jogadores que não vêm agora. Temos 3 semanas depois da data FIFA para ver e seguir outros jogadores. Eu falo com jogadores que não estão na lista, eu falei. Vamos ver. Mas é importante guardar a alma da equipa. Não podemos mudar e trocar muito. Mais ou menos os jogadores que estão aqui vão a ser o próximo mês para a preparação da CAN e talvez outras jogadoras, mas mais ou menos o grupo que vamos guardar. Sobre o duelo contra a seleção da Argentina, Patrice Baumel frisou que será uma partida difícil. No entanto, não se sente pressionado para o embate contra a campeã mundial. É verdade. Começamos a história com Palancas Negras, com um jogo muito, muito difícil. Jogar fora é sempre difícil, em Eswatini, em Camarões. E depois jogar a Argentina, para começar, não é fácil. Mas não tenho pressão, nunca. Estou muito orgulhoso. A motivação é muito alta para jogar a Argentina. Sempre, porque para mim é um jogo... não temos nada a perder. Temos tudo a mostrar que estamos uma equipa e estamos preparando a Taça de África. É muito importante. É um jogo importante para o mundo, porque esse jogo vai estar na televisão em todo o mundo. Estamos jogando o número 1 do mundo. Mas não temos de ter... medo ou pressão. O jogo Angola-Argentina é de caráter particular, enquadrado nas celebrações do jubileu da nossa independência. Vamos falar agora de desporto, ou seja, de futebol feito além das nossas fronteiras. Na quarta jornada da fase Liga, da Liga Europa, o Betis derrotou em casa o Lyon por 2-0. Já o Estrela Vermelha, o jogador angolano Milson, venceu o Lille por 1-0. Celestina Zola, terminamos assim a nossa participação na semana do Manhã Girassol com os resultados dos jogos da Liga Europa, onde estão envolvidos 2 jogadores angolanos, Clinton Mata pelo Lyon, que perdeu pela primeira vez nessa fase Liga, e Milson do Estrela Vermelha, que venceu pela primeira vez. Enquanto uns perdem, outros ganham. É assim a vida. Exatamente. E a vida segue. Exatamente. E nós, ao longo do dia de hoje, vamos ter desporto, tanto no Desporto na Rede, às 12 horas, bem como no Grande Jogada, no 102.5. Vamos falar de futebol. Palancas Negras vão continuar a ser o assunto do dia de hoje. Vamos falar também de basquetebol. Está a acontecer o Campeonato Provincial de Basquetebol de Luanda e vamos ter também o handball. Muito bom, Georgina João, um prato cheio de desporto. Um convite aos nossos telespectadores e rádio ouvintes a continuarem ligados à Rede Girassol. Exatamente. Foi um prazer ter partilhado consigo o palco com a Girassol FM. Estamos mesmo a caminhar para a reta final deste nosso encontro. Exatamente, já quase na reta final deste nosso encontro, que começou às 7 horas pontualmente. Exatamente. E para a Janete Meio-Dia, Bom Dia com Energia, começou às 6 horas. Hoje, sexta-feira, começo de final de semana, um dia de trabalho, mas também para desanuviar. Exatamente, dia para desanuviar, fim de semana para desanuviar, e nós estamos mesmo aqui a trabalhar para deixar os nossos ouvintes, para darmos aos ouvintes a oportunidade de desanuviarem
no fim de semana, indo ao Estádio Nacional 11 de novembro, assistir à partida entre o Petro de Luanda e o 1º de agosto. Estamos aqui com o nosso sorteio. As linhas estão abertas para os nossos ouvintes participarem. O número é 928841212. Até aqui conseguimos acertar alguns. A minha folha de apontamentos está quase cheia, mas a maioria, infelizmente, errou as perguntas, que até são fáceis. São para quem gosta de desporto. Exatamente. E como é que saberemos quem é o vencedor? Daqui a pouco, no finalzinho do programa, vamos dizer quem acertou, quem respondeu acertadamente às nossas perguntas. Daqui a pouquinho. Estamos mesmo a caminhar para o finalzinho do nosso programa e daqui a pouquinho mesmo, quem estiver atento vai saber que se venceu ou não. Se vai levar os 2 ingressos. Exatamente. Ou não. 2 ingressos para cada ouvinte. E também já temos na casa o nosso músico. Hoje a música ao vivo está a cargo de Walter da Costa, que já nos apresentou um número, e agora, para os nossos telespectadores, ele vai apresentar um outro número também. Exatamente, Janete, meio-dia, como é sexta-feira e é habitual, encerramos o nosso programa com música ao vivo, a partir da Girassol FM 102.7. Vamos ouvir um pouquinho desta música antes de darmos o bye-bye. Exatamente. Walter da Costa, que tema é que vai nos apresentar agora? Vou apresentar, como é o dia 11, né? Um dia muito especial. Eu vou apresentar uma música interpretada, a música do Matias Damasio. Está a falar baixo? Eu vou interpretar uma música do Matias Damasio. País Novo? Sim. País Novo, por ocasião dos 50 anos da Independência Nacional. Walter, bom dia. Está em direto para o Manhã Girassol. Ok, bom dia, bem obrigado. Bom dia, telespectadores. Ela é a Zola. Sou Walter da Costa. Muito bom. Janete, meio-dia, nós vamos mesmo, como vamos encerrar com a música do Walter, vamos também aqui encerrar este nosso encontro, esta nossa parceria. Desejo a si e aos telespectadores os rádio-ouvintes do Bom Dia com Energia, um abraço muito forte, continuação de uma ótima sexta-feira e um bom final de semana. Assim, aos rádio-ouvintes, ao Ademiro Candeia e também ao Walter, que vai encerrar o nosso programa com esta música boa em alusão ao 11 de novembro, dia da nossa Dipanda. Dia da nossa Dipanda, um bom dia com muita energia também para todos os telespectadores da TV Girassol, para a Celestina Zola, para toda a equipa da Rede Girassol, especial lá da Regi. Yaya, bom dia com energia. Bom dia, Janete, meio-dia. Sexta-feira, 7 de novembro de 2025, está cumprida a nossa missão por hoje. Foi bom partilhar consigo estes ricos momentos. Voltamos, o Manhã Girassol volta a estar consigo na segunda-feira, às 7 horas e vai até bem perto das 9 horas. Por hora, ficamos com a música do Walter neste começo de final de semana. Até o nosso próximo encontro. Do tombar, Angola no sorriso rasgado, do canengue que sofreu calado e do povo que estava cansado. Vou falar dessa terra de glória, nossa Angola de muitas memórias. Vou falar de um povo que quis, finalmente agora feliz. Vou falar dessa terra de glória, nossa Angola de muitas memórias. Vou falar de um povo que quis, finalmente agora feliz. Vou mostrar-vos uma nova terra, agora sem guerra. Angola no meu coração, Mangolê não se deixa. Não vacila, Oressa, dá-me a tua mão para junto comigo bombar, nossa Angola juntos levantar. Angola, vou falar de um artista sofrido que pintou 30 anos de guerra. Finalmente hoje tem a honra de pintar lá no branco de paz. Vou falar desse craque Mantorras, do golaço do nosso Aquá. Mano, brincadeira tem hora, faz alegria que mora. Vou falar pra você que migrou na esperança de vida melhor. Olha que o nosso povo te espera, nosso povo te espera. Vou falar do meu povo de novo, sem esquecer nosso craque saiu dos demônios do meu coração. Vou falar do lá que migrou pra Europa, nunca mais vazou, com a garina do mar só ficou. Vou mostrar-vos uma nova terra, agora sem guerra. Angola no
meu coração. Mangolê não se deixa, não vacila, oreça, dá-me a tua mão para